a gravar. Então, a Samela começou perguntando sobre esses exercícios de derivada. Ela perguntou especificamente sobre o número 8, sobre o 16, foi isso? Isso. E o 28. É. Tá. Então, vejamos. Aqui nesse 8, qual foi o problema do 8, no caso? Assim, só para eu... É porque no 8, eu não entendi muito bem, porque eu fiz naquele Symbolab, e esse Aham. 6, ele vai cair. Ok, isso eu entendi. Só que ele fica 6 embaixo também. Fica 3 elevado ao quadrado, aí eu não entendi. Tá, vamos ver. Às vezes é algum tipo de simplificação que eles fizeram meio tosca e aí na hora, enfim. Uhum. Esse aqui a gente vai fazer, vai derivando cada um dos termos do jeito que a gente sabe. Então, o primeiro vai ficar meio vezes 6 vezes t elevado a 5. Isso era para ser um 5. Aí depois fica menos 3 vezes 4 vezes t elevado a 3, e esse último tzinho fica 1. Daí 6 dividido por 2 é 3, t a quinta. Aí aqui menos 12t ao cubo mais 1. Se o Symbolab ele não usou, ele não expressou nada que dá para simplificar dessa forma, ele errou, tá? Mas esse é só isso aqui mesmo. Não tem mistério nisso. O meu tinha ficado exatamente igual ao que você fez, só que eu fiz um Symbolab e deu errado, aí eu fiquei, vou perguntar. Mas por exemplo, esse T, ele não some, não? Ele fica 1? O t ele fica 1, porque ó, o t é igual a t elevado a 1. Então a derivada dele é 1 vezes t elevado a 0. Só que t elevado a 0 é 1. Então é 1 vezes 1. Ah, tá. Tá? Entendi. Dá para a gente pensar também em como é o gráfico da função y de t igual a t. É a diagonal, né? E aí em cada ponto, em cada ponto da diagonal, a reta tangente vai ser meio que a própria, não tem outra opção, vai ser a própria diagonal. Ela não vai ser tangente no sentido de que passa só por um ponto, mas vai ser a tangente que você tem. E a inclinação da diagonal é 1. Por isso que dá 1 em todo ponto. Tá. Esse o 8, né? O 16 é Rx igual a raiz de 10 sobre x menos 7. Você pode escrever isso aqui assim. Raiz de 10 vezes x elevado a menos 7. E aí usa a mesma regra de tombar o expoente. Então, R' de x vai ser menos 7 vezes raiz de 10 vezes x elevado a menos 7 menos 1, que é menos 8. Aí você pode reescrever isso assim, menos 7 raiz de 10 sobre x elevado a 8. Foi assim que você fez? Não, eu tava pensando em fazer de outro modo, por exemplo, chamar o raiz de 10 de U, alguma coisa assim. Mas Mas pelo que você fez aqui é mais rápido. o raiz de 10 ele é uma constante, né? Então, ele não é ele que está te atrapalhando aqui. Constantes nunca te Ah, tá. atrapalham na hora de derivar. Ah, sim. Aí o outro é esse 28. Ah,
Eu tô na lousa 5, eu não sei por quê. Acho que porque eu sou burro. Tá, tudo bem. Vou pegar aqui. Mandar esse cara. O que eu consigo fazer? Não. Tá. Eu mando ele de novo para lousa 1. Eu tenho toque. Então, o 28 é na lousa 1 agora. A gente quer derivar essa função de v. F de v igual a vezes e elevado a v mais b sobre v mais c sobre v ao quadrado. Então, isso aqui vai usar derivada da função exponencial, que a gente viu hoje como faz. Ou melhor, viu no vídeo que eu coloquei, mas não significa que vocês viram, porque eu coloquei muito em cima da hora. Desculpem. A derivada, então, é derivar cada um desses e somar. Então, derivada desse é constante vezes a derivada de e elevado a v mais esse cara aqui a gente pode escrever bv a derivada de v elevado a menos 1 e esse outro a gente pode escrever como sendo c vezes a derivada de v elevado a menos 2. E é engraçado como o meu v começa cursivo e depois muda, né? Mas, enfim. Então, isso é igual. A derivada de e elevado a v em relação a v é ele mesmo. Então, fica aí. Esse aqui fica b vezes menos 1 vezes v elevado a menos 2. E esse aqui fica c, deixa eu colocar aqui embaixo, c vezes menos 2 elevado vezes v elevado a menos 3. E aí agora é só escrever mais direitinho para ficar bonitinho. A elevado a v menos b, como faço? Menos b sobre v quadrado. E aqui menos 2 vezes c sobre v ao cubo. Beleza? Sim, entendi. Obrigada. Nada. Algum dos outros participantes não entendeu alguma parte ou quer que eu faça algum outro desses ou alguma outra coisa? Professor, Oi. eu estava com uma dúvida sobre quando que eu vou saber que uma função é descontínua. Quando você vai saber que uma função é descontínua. Ok. Vamos lá. Então, você tem a situação de que você tem uma função f de x. Eu vou pensar bem no contexto que vai aparecer para a gente no curso de cálculo. Então, essa f de x ela é escrita como alguma coisa. Tá? Aí você quer saber se a f ela é contínua ou não. Em algum azinho. A primeira coisa que você, para essa pergunta fazer sentido, é que A deve estar no domínio de F. Estar no domínio de F. Então, por exemplo, se a sua função ela é simplesmente dada assim, ó, por exemplo, f de x igual a 1 sobre x. E aí você pega a igual a zero. Então, esse a igual a zero não está no domínio da função. Então, você nem faz sentido a pergunta. Agora, se estiver
a gente pensa então, se isso aqui não acontece, se o ponto está no domínio da função, aí a gente olha para essa outra coisa. Se acontecer isso aqui, desse limite aqui, ele existir e ser igual a f calculada no ponto. Quando isso acontece, é sinônimo de você dizer que a f ela é contínua em A. Se isso não acontece, então se esse limite ou ele não existe, ou se ele existe, mas apesar disso, se apesar dele existir, ele é diferente da imagem da função no ponto, então, se uma dessas duas coisas acontecem, então a f ela é descontínua. Descontínua em A. Então, esse é o critério. Beleza, é que eu tava fazendo a questão 29 da sua lista e eu caí numa função descontínua. Aí eu tava querendo entender mais ou menos, mas valeu, professor. Tá. Aliás, acho que foi você que tinha perguntado na segunda-feira como que resolvia esse aqui, ó. Limite de 1 mais 3 sobre x elevado a x quando x é para mais infinito, né? Isso mesmo. Então, já que no vídeo de hoje a gente já viu isso aqui, limite de x com limite desse negócio aqui. A gente já viu que isso é o que a galera xinga de E. Agora a gente tem como calcular esse cara aqui. Então, eu vou chamar aqui de outra coisa. Em vez de x, eu vou colocar u. É um truque de mudança de variáveis. Nota que para O aqui... ali vai tender a zero, não? O ali, já que você trocou variável. Ah, não, foi mal. Não, eu vou trocar ainda, calma. É porque geralmente eles fazem aquela coisa lá, 1 sobre x é igual a u, aí troca a... Sim, mas nesse caso é assim mesmo. Tá. Não é que eu fiz Desculpa. uma mudança de variáveis, eu fiz uma mudança de letras, mas sim. Então, aqui, ó, nesse vermelho que a gente quer calcular, se em vez de 3 sobre x tivesse 1 sobre x, a gente ia saber fazer. Isso ia dar E. Só que tem esse 3 maldito. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer assim, a gente vai pegar e reescrever. Onde tiver 3 sobre x, a gente vai escrever 1 sobre u. Tá? Então, esse limite que estava aqui em vermelho é quase isso aqui. Porque, veja, quando o x vai para infinito, deixa eu reescrever aqui. Se a gente reescreve dessa forma, aqui ainda não está pronto. Mas se a gente está assim, o x ele vai ter que ser 3 sobre u, certo? Se a gente faz essa mudança aqui. 3 sobre x vai virar 1 sobre u, x vem para cá, u vem para cá, x é igual a 3 sobre u. Então, nota que quando o x vai para mais infinito, o u, que é igual a x sobre 3,
ele também vai para mais infinito, porque você vai estar pegando números muito grandes e dividindo por 3. Mas se eles são muito grandes, eles vão continuar muito grandes, só que divididos por 3. Infinito vezes qualquer número não nulo é positivo, é o mesmo, dá mais infinito. Tá? Então, aqui, na hora que a gente faz essa troca, x indo para mais infinito, u vai para mais infinito, 1 vai para 1, 3 sobre x vira 1 sobre u, e o u que tá, e o x que estava aqui, a gente escreve como sendo 3 vezes u vezes 3. Isso aqui. Agora, isso é a mesma coisa que você fazer, é uma propriedade de limite. Isso é como se você estivesse fazendo esse negócio aqui e elevando a função cúbica, elevando a 3. Porque elevar a 3 é uma função contínua. Então, a gente pode escrever isso aqui assim. Isso é igual a limite de u indo para mais infinito de 1 mais u sobre u elevado a u, e isso aqui tudo elevado a 3. A gente pode fazer isso porque esse cara que está aqui dentro, ele dá um número bem particular, ele dá o próprio e, né? Que é o que a gente tinha visto no começo. Então, isso dá e, só que aí com esse cubinho elevado a 3. E aí, é isso. Se aqui, se no lugar do 3 tivesse uma estrela, tivesse um coraçãozinho, o resultado ia ser um e elevado a coraçãozinho. Isso. Deu para entender mais ou menos? Deu sim, professor. Só que, então, aquele 3 ali, tipo, o número que, caso estivesse no lugar daquele 3, já daria pra matar só por aquele número? Sim, porque é um jeito equivalente de você definir o que é o e elevado a x. É você fazer isso. E elevado a x é igual ao limite de u tendendo a mais infinito de 1 mais x sobre u. Só que aí aqui é elevado a u. É um jeito diferente de você definir exponencial. Saquei, professor. Valeu. Estamos aí. Deixa eu ver se eu ainda estou gravando, se eu não esqueci de apertar. Não, tá gravando. Sou meio noob com isso. Então vamos praticar um pouco de regra da cadeia com exponencial e logaritmo. Lembrando que... Aliás, vocês ainda estão me escutando e vendo bem? Tô sim. Sim. Tá. Beleza. Aqui hoje, no vídeo que eu gravei, não sei se vocês começaram a ver, o áudio no início estava ruim, porque eu transmito o áudio por internet para mim. E aí tava meio ruim. Achei que hoje podia estar uma droga, assim. Ainda tá bom, então. Então, só lembrando que se a gente tem isso e a gente tem isso, certo? Então, a derivada, então, para todo x, aliás, eu vou colocar para todo a que pertence aos reais, já que o domínio da exponencial você pode colocar qualquer número real aqui. Então, todo número está no domínio, então, para todo número você pode calcular a derivada, porque ela vai ser derivável. E a derivada vai ser ela mesma. Aqui, só relembrando. E aí aqui, para o logaritmo, como o domínio são os reais maiores que zero,
Se a gente pode fazer para tudo A maior que zero, a gente pode calcular a derivada desse negócio. E a derivada desse negócio é... Opa! X igual a derivada no ponto é 1 sobre A. Tá? Então, exemplos clássicos de coisas que a gente tem que aparece para a gente derivar. Então, vamos ver a função, exemplos, inventar uns. Quando a gente tem, suponha que a gente tenha P de x igual a E elevado a x quadrado. E a gente quer derivar esse negócio. Tá. Então, aqui não está o elevado a x, está o elevado a x quadrado. Então, é uma composta. Usando a regra da cadeia, a gente pode fazer de dois jeitos. Pode fazer do jeito rápido, do jeito mais devagar. Eu vou fazer dos dois. A gente tem, então, a f de x igual a e elevado a x. E a gente tem uma h de x, que é o x ao quadrado. E a nossa p está sendo expressa como sendo a composta f bola h de x. Porque para a gente calcular isso, a gente faz a f da h de x. Então, nesse caso, a derivada da função p, pela regra da cadeia, é a gente fazer a derivada do que está fora, aplicado no que está dentro, vezes a derivada do que está dentro. A derivada do que está fora é a derivada da exponencial. A derivada da exponencial é ela mesma. Então, vai ficar e elevado ao que está aqui. O que está aqui é h. E h é isso aqui. Então, fica x quadrado. Vezes a derivada de h. h é x quadrado, então isso aqui fica 2x. Então, esse é o jeito de fazer a regra da cadeia para pessoas cuidadosas. Para fazer fazendo com a notação de Leibniz, a gente quer calcular d, derivada de e elevado a x quadrado, com respeito a x. Só que a gente não sabe fazer isso, então a gente xinga x quadrado de u. Então, isso aqui fica derivada de e elevado a u, du, vezes du dx. Derivada de e elevado a u. D de e elevado a u. Du é o próprio e elevado a u. Derivada de 1 em relação a x é derivada de x quadrado em relação a x. Mas isso aqui é 2x. Então, e elevado a u é e elevado a x quadrado. E derivada de x quadrado em relação a x é 2x. Então, dos dois jeitos. Vamos ver agora. Quando... Vou ver se eu lembro de cabeça. Imagina que a gente tem agora a nossa função que... Aliás, antes de eu prosseguir, entenderam? Querem que eu volte alguma coisa? Entendi sim, professor. Tá, beleza.
Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não, no chat tá certinho. Então, imagina agora que a gente tem Q elevado a X. Não vai ser mais E elevado a X, mas vai ser 2 elevado a X. Certo? Então, a base aqui é diferente. Bom, vai ter uma regrinha para a gente derivar isso, só que no fundo a gente vai dar um jeito de transformar isso aqui numa coisa que a gente já sabe derivar, que é o E. Vou tentar fazer de cabeça aqui. Se eu me embananar, eu vou pro livro. É que faz tempo que eu não faço essas coisas e aí eu não lembro de cabeça. Então, a gente tem 2x elevado a y. No fundo, vai ter que fazer uma mudança de base, de logaritmo. Só que eu não lembro de cabeça como faz esse negócio. Você queria deixar, tipo, o mesmo número? Porque se for, você pode Não, deixar, tipo, E elevado a log de E 2 elevado a X. De 2 elevado a X, por exemplo. E elevado a... No logaritmo natural, isso aqui. Sim. Ah, Que é a mesma coisa, né? sim. Esse é o truque, tá? Eu ia demorar uns 10 minutos para lembrar desse truque. Tá, então, veja que... muito boa. O que está acontecendo aqui? Lembra, eu mencionei isso no vídeo. Obrigado. Eu não vi quem foi, acho que quem falou isso, acho que foi o Fonalros. Mas obrigado. Se não foi ele, enfim, quem foi, obrigado. Lembra que a gente tem E elevado a x. Então, ignore. E elevado a x é igual a y. Se isso somente ser quando a gente faz o ln de y é igual a x, certo? Eles trocam de posição. Aqui você pega o e aplica no x, tem o y. Isso só acontece quando você pegar o ln e aplicar no y, você tiver o x. Só que veja que, já que essas coisas são iguais, eu posso reescrever no lugar do x, eu posso colocar ln de y. Então, isso aqui está falando para a gente que quando você faz z e eleva a ln de y, isso aqui é o próprio y. Então, esse 2 elevado a x, a gente pode escrever como sendo e elevado a ln de 2 elevado a x. E daí, qual a graça de fazer isso? É que o ln tem aquela propriedadezinha marota de que quando você faz ln de alfa elevado a beta, esse beta ele pode sair do ln e aí você escreve isso aqui assim. Então, agora, isso você pode escrever dessa forma. E elevado a x vezes ln de 2. Aí agora é essa expressão que a gente vai usar para calcular a derivada. Que aí, veja, a derivada de 2x com respeito a x, a gente escreve em vez disso, derivada de e elevado a x, ln de 2, com respeito a x. De novo, a gente não sabe, a nossa regra não diz nada quando é x vezes esse número. Então, a gente chama isso aqui de u. Então, fica derivada de e elevado a u du vezes du
dx. Derivada de e elevado a u com respeito a u é o próprio e elevado a u. Não serei mais tão trouxa dessa vez. Vou escrever aqui. E elevado a u. Derivada de u em relação a x é você fazer a derivada de x vezes essa constante em relação a x. Mas isso aqui é uma constante vezes x derivando em relação a x. Então vai ser a própria constante. Então isso aqui vai ser a constante vezes o e elevado a u. Só que e elevado a u, quem é u? É x vezes ln de 2. E a gente já viu que esse negócio é o 2 elevado a x original. Então, a derivada fica ln de 2 vezes 2 elevado a x. Tá? Então, de modo geral, aqui a gente fez para 2. Só que, de modo geral, quando a gente tiver a maior que 0 e tiver r de x igual a elevado a x, então a derivada da função r calculada em x vai ser você pegar o ln de a e multiplicar pelo a. Opa, não, tá certo. Isso mesmo. Então, quando é uma base qualquer, fica assim. Ficou claro? Querem que eu repita porque o início estava perdido? Ainda estão me escutando? Ficou claro, professor. Beleza. Então, essencialmente, são essas as coisinhas que precisa lembrar para quando vai derivar funções que têm exponencial aparecendo. Então, é sempre lembrar que a derivada de e por u com respeito a u é elevado a u. E se esse u for uma função, você vai aplicando a regra da cadeia doidado. Tá? Agora, quando a gente tem uma composta de função de logaritmo, meio que a ideia é a mesma. Só que tem que tomar cuidado que... Aliás, eu tenho que tomar cuidado porque eu vou inventar o exemplo da minha cabeça, mas... em geral, quando a gente faz g de x igual a ln de alguma coisa, esse alguma coisa, ele tem que ser sempre maior que 0, porque o domínio do logaritmo ele é positivo, tá? Então, se eu pensar uma coisa que vai ser sempre positiva, tá, tudo bem. Então, vamos colocar aqui x ao quadrado mais 2x mais 1, certo? Essa função que eu estou colocando aqui, a imagem dela, ela é sempre... Opa, não. Podia dar bagunça em algum. X ao quadrado mais 2, pronto. Essa função aqui, para qualquer x que eu coloco, x ao quadrado vai ficar maior ou igual a que 0. Aí, quando eu somo 2, eu tirei todas as chances que tinha de dar alguma coisa pelo menos 0. Então, isso aqui está sempre maior que 0. Então, derivada da g de x
Eu vou fazer direto pela regra de Leibniz, porque algo me diz que ela é a preferida. A gente quer calcular, então, isso aqui. Com respeito a x. Bom, mas a gente não sabe fazer isso. Xinga esse cara de outra letra, xingar de v. Então, fica derivada de ln de v. Aí a gente enfia um dv aqui, deixa um dv aqui, dx. Derivada de ln de v com respeito a v é 1 sobre v. E aí aqui, derivada de v com respeito a x é a derivada de x quadrado mais 2 com respeito a x. Então, isso aqui fica 1 sobre quem era v? V era x quadrado mais 2. Nossa, esse 1 aqui ficou muito feio. 1 vezes a derivada de x quadrado mais 2 com respeito a x vai ser derivada de x quadrado. É 2x, derivada de 2 é 0. Então, 2x. Derivada dá isso aqui. 2x sobre x quadrado mais 2. Então, os exemplos mais legais de derivação com ln é quando a gente vai fazer um negócio chamado derivação logarítmica, que é um negócio que tem a ver com uma outra coisa que chama derivação implícita, que vai ser provavelmente o tema do próximo vídeo que eu gravar, quando eu gravar. Que é quando você tem umas expressões que não são exatamente uma função, mas você faz uns truques para... Imaginando que nos pedaços onde aquilo se comporta como uma função, você consegue derivar, e a derivada vai ter que ter aquela expressão. Por exemplo, coisas que a gente vai conseguir fazer. Isso aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso aqui, quando você plota no GeoGebra, quando você faz o gráfico desse negócio, nossa, ficou bem bonito aqui. Isso aqui dá o gráfico de uma circunferência. O problema é que uma circunferência, ela não é o gráfico de uma função de R em R. Porque se você pega, por exemplo, esse ponto aqui, esse ponto ele teria duas imagens. Ele teria uma imagem aqui e uma imagem aqui. Só que se você esquece disso, se você faz, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo. Não, eu não vou dar zoom, que depois eu não vou conseguir voltar. Eu sou noob. Se você olha, por exemplo, só esse pedaço aqui, ó. Isso aqui você consegue olhar como sendo o gráfico de uma função. A saber, o gráfico dessa função. Raiz quadrada de 1 menos x quadrado. E você também pode olhar como sendo o gráfico desse pedaço. Você ignora o resto, você escolhe. E aí essa parte aqui é o gráfico dessa função aqui, menos 1 menos x quadrado. Tá, eu tirei isso como? Eu deixei y ao quadrado igual a 1 menos x quadrado. Aí quando a gente coloca passa a raiz, digamos assim, então a gente vai ter isso aqui. Raiz de y ao quadrado. Então, como esse y é mais ou menos y, meio que a gente tira daqui, a gente tira da cartola essas duas possibilidades, certo?
o y pode ser isso, ou menos y pode ser isso, mas a gente passa o sinal para o outro lado e fica aqui. A gente tem essas duas descrições de função. Aí poderia ser o caso de que você quer derivar essa função num ponto. Vocês ainda estão me escutando? Acho que não, né? Ah, não, então sim. Sim, sim. Tá. É que às vezes cai o Discord aqui, eu fico falando igual. Não que eu não fale como trouxa quando não cai, mas enfim. Aí a gente pode derivar isso usando essa descrição explícita. Só que a gente, em vez disso, a gente tem o direito de, dessa expressão aqui, direto dela, derivar, digamos assim, a gente faz uma derivação implícita e o resultado que a gente obtém vai ser o resultado da derivada de qualquer função que concorde com esse gráfico. Então, tá uma coisa imprecisa, mas eu vou fazer um vídeo depois explicando isso direitinho, mas como que a gente faria aqui nesse caso? A gente faria isso aqui, ó. Vamos ver se eu lembro. A gente gostaria de fingir que o y é uma função e derivar uma função de x. E a gente derivaria ele em relação a x. Então, a gente faria isso, dx, igual a derivada de 1 com respeito a x. Beleza. Então, isso aqui fica derivada de x² com respeito a x, mais derivada de y² com respeito a x. E aqui, derivada de uma constante é zero. Agora, isso fica derivada de y² sobre a derivada de x, aqui sobre a derivada de x, dy² sobre dx, e aqui esse dx² sobre dx, isso aqui a gente sabe fazer. Isso aqui é 2x. Então, quando eu passo para o outro lado, ficaria assim. Até aqui vocês estão comigo? Aham. Tá, então, aí, o truque agora é o seguinte. Vou para outra lousa. A gente está com dy² dx igual a menos 2x. Esse y, embora na expressão que a gente tem, eu não consiga deixar ele globalmente em função de x, eu consigo fazer isso aos pedaços. Então, a gente meio que está fingindo que esse y é ou esse aqui ou esse aqui. Só que a gente está meio que fazendo isso ao mesmo tempo. E aí, bom, como ele é uma composta, a gente usa a regra da cadeia. Então, aqui eu tenho derivada de y², só que está em relação a x. Eu não sei derivar y² em relação a x. Eu sei derivar y² em relação a y. Então, eu coloco y como dividindo aqui, digamos assim, e aí fica dy dx aqui. Usei a regra da cadeia. Aí, veja, esse y² dy²dy, a gente sabe calcular. Ele dá o quê? Ele dá 2y. Então, vezes dy dx. Isso é igual a menos 2x. Quem a gente queria era a derivada seja lá qual fosse, a expressão do y como função de x, né? Então, agora é só a gente isolar isso. Ou seja, a gente faz dy dx é igual a menos 2x, passa esse 2y dividindo, 2y. Corta aqui, isso aqui fica menos x sobre y. Então, essa derivada vai depender de qual é a expressão de y. Tá? Então, só para exemplificar
a situação, vamos supor que o y era isso aqui, raiz de 1 menos x quadrado, tá? Aí a gente calcular essa derivada, isso aqui é 1 menos x quadrado elevado a meio. Então, derivada de y em relação a x vai ser derivada de 1 menos x quadrado elevado a meio em relação a x. A gente não sabe calcular isso, então a gente xinga o que está aqui dentro. A gente xinga o que está aqui dentro de u. Então fica derivada de u elevado a meio du dx, derivada de u elevado a meio em relação a u, tombo o expoente 1 sobre 2, vezes u elevado a menos meio, então vai ficar u elevado a meio, vezes derivada de u em relação a x. U é isso. Então, derivada de constante é zero, e aqui vai ficar menos 2x. Corta esse com esse, vai ficar menos x em cima. Quem era u? U era isso, elevado a meio. Raiz de 1 menos x quadrado. Só que como a gente tinha xingado esse cara aqui, a gente tinha xingado esse cara de y. Então, menos x sobre y. Que é exatamente a expressão que a gente percebeu implicitamente que teria que valer. Tá? Então, a derivação implícita, ela pega, você tem uma expressão algébrica, uma equação, que não necessariamente determina o gráfico de uma função, mas você consegue, ainda assim, fingindo que você está trabalhando num pedacinho onde aquele gráfico é, de fato, de uma função, você consegue encontrar qual deveria ser a derivada dessa função, certo? E aí isso é derivação implícita. A derivação logarítmica acontece quando você quer fazer derivação implícita com umas coisas que tem uns expoentes meio loucos, e aí você aplica logaritmo para sumir com esses expoentes e fazer uns truques que você consiga derivar, certo? Só que aí a gente faz essa parte depois, mas só para vocês verem onde vai usar isso. Não sei se ficou muito confuso. Eu vou beber água. Não que eu vou sair para beber água, mas eu vou... copiar a prévia da imagem. Aí, professor, a questão fala só pra gente dar uma olhada nos sinais, tipo, pra qual valor para x menor que zero, igual a zero e maior. Oi, minha ligação caiu, mas eu já voltei. Vocês estão me escutando de novo? Então, assim, Tá. a questão ela só pede para dar estudada nos sinais. Ah, tá. É a questão sobre o estudo de sinais. Isso. Tudo bem. Tá. Eu vou só ver se eu consigo colocar ela aqui. Aqui. Essa aqui. F de x igual a 2 menos 1 sobre x menos x. Estudar os sinais dessa coisinha linda. Como eu faço para sair daqui agora? Então, certo. Era a função f de x, f
de x igual a dois menos 1 sobre x, menos x, e ele pede para estudar o sinal os sinais dessa função. Tá. Então, a gente tem que entender para estudar os sinais dessa função, a gente tem que saber quando acontece dessa função f de x ser igual a zero, se acontece. A gente quer saber quando que acontece dela ser maior que zero e quando que acontece dela ser menor do que tá? E uma coisa, zero não está no domínio dela. Então, isso tudo aqui a gente vai ver para x diferente de zero, porque em x igual a zero. Então, vejamos. Esse caso aqui, a gente tem 2 menos 1 sobre x menos x igual a zero. Isso aqui seria quando menos 1 sobre x menos x igual a menos 2. Multiplicando por menos 1 dos dois lados, isso aqui seria algo desse tipo aqui. Então, agora, a gente pode escrever assim, 1 mais x quadrado sobre 2, certo? Eu fiz o MMC, então x dividido por x, 1 vezes 1, x dividido por 1, x vezes x quadrado, igual a 2. Então, daí aqui a gente tem 1 mais x quadrado, como é x diferente de zero mesmo, né? Não tem problema, ele está dividindo. Passou para cá e agora a gente volta. A gente passa esse sujeitinho para o outro lado. Estava com isso. Ficou assim. Isso aqui eu prefiro escrever assim. E esse cara, em particular, é um produto notável. Ele é isso aqui. Então, para x igual a 1, a gente tem essa expressão sendo zero, mas essa expressão é zero, se e somente c, pelo argumento que a gente fez aqui. Para isso aqui ser zero, isso aqui só acontece quando esse cara que a gente começou aqui é zero. Aliás, eu passei o 2 para cá, eu já podia ter feito isso direto, né? Agora que eu vi. Mas, enfim, a gente encontrou as raízes, então, para x igual a 1, f de x é igual a zero. Então, a gente encontrou onde é o zero da expressão. Agora, para o restante, a gente tem que ver quando é maior que zero e quando é menor que zero. Então, recapitulando o que a gente tinha, a expressão era 2 menos 1 sobre x menos x. Então, 2 menos 1 sobre x menos x. A gente quer ver quando que isso é menor que zero e maior que zero. Então, vamos reescrever isso aqui assim, ó. X. Aí aqui vai ficar 2x. Aqui vai ficar menos 1. E aqui vai ficar menos x quadrado. Agora, para a gente saber como vai se comportar o sinal, como isso aqui está dividindo, a gente tem que tomar o cuidado de fazer o jogo de sinal. Então, a gente vai ver como que se comporta a função de cima, 2x menos 1 menos x quadrado, e como se comporta a função... Deixa eu ir para uma outra lousa, para ter mais espaço. Então, a gente estava com isso, 2 menos 1 sobre x menos x.
A gente reescreveu isso assim. E agora a gente vai ver como que é o comportamento dessas duas funções. A função 2x menos 1 menos x quadrado, ela só se anula como ela é o contrário do x quadrado menos é menos vezes x quadrado menos 1 vezes x menos 1 ao quadrado, perdão. Como isso aqui é a mesma coisa que se fazer menos isso aqui, a gente sabe que ela só assume valor, o zero dela está só em cima do ponto 1. Como o sinal do termo quadrático é negativo, ela é uma parábola voltada para baixo. Então, ela é uma parábola que está fazendo assim. Então, para todos os pontos que você pegar e jogar nessa parábola, eles vão dar negativo, já que o vértice é só esse aqui. Tá? Então, como ela só tem uma raiz, dá isso aqui. Espero que eu não esteja fazendo mancada. Mas menos, 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 menos. E aqui deu zero. Esse zero, a princípio, não tem problema porque ele está em cima. Agora, a função de baixo, que é a função x, ela só dá zero no ponto... Então, onde ela dá zero? É no ponto zero. Daqui para cá, ela é positiva e daqui para cá ela é negativa. Agora a gente só precisa ver como que vai ficar o jogo de sinal. Quando se faz a divisão, a multiplicação dessas duas, ou divisão, enfim, a gente faz o jogo de sinal. Então, do zero que está aberto em diante, vai ser menos com mais menos. Então, vai ser menos, 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 menos. Então, vai ser negativo. E do zero para trás, menos com menos, mais. Mais, 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 mais. Então, a f de x, ela vai ser, os sinais dela vão ser igual a zero se x igual a 1, vai ser maior que zero se x for menor que zero, e vai ser menor que zero se o... Opa, aqui eu esqueci um x. Se x for maior que zero. Bateu com a resposta aí? Bateu sim, professor. É isso mesmo. Ufa, que bom. Tá. Alguém não entendeu? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Eu acho que não, então. Já que ninguém se manifestou. Tá, já que ninguém se manifestou e já são 2h36, eu agradeço a presença e o tempo de vocês. E parabéns pro Brasil, pelo descobrimento do Brasil. Sei lá. E é isso, pessoal. A gente se ouve de novo na sexta-feira, então. Valeu!